colaborador, amigo de longa data da Rádio Justiça, e já estávamos com saudade, primeira participação dele em 2018, o agente socioeducativo Ravan Leão, ele que é ex-conselheiro, já foi conselheiro tutelar em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, professor de Direito da Infância e Juventude. Professor Ravan, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, muito obrigado por nos atender, uma ótima tarde. É um prazer, né, Vila, estar novamente aqui com você, com os espectadores e os ouvintes da rádio. E Ceilândia também agradece, né, nossa gloriosa Ceilândia, sempre acompanhando a rádio. E eu sou um grande divulgador aí do canal da rádio aqui na nossa cidade. E um tema muito importante, né, que é cuidar do futuro desse país, né, que é a criança. Cuidar do futuro da nação. Agora, desde 1990, professor Ravan, o senhor sabe muito mais do que eu, nós já tínhamos o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Havia mesmo a necessidade de uma lei específica para crianças de até 6 anos de idade, que é o nosso marco legal da primeira infância? Então, Vila, o ECA, né, ele surge ali pós a Constituição de 88, porque a gente vivia um paradigma muito diferente, né, do Código de Menores, questão desde 1979, uma legislação que não tinha tanta preocupação e tanta proteção integral, ou seja, no aspecto físico, psicológico, de política, de toda sorte de possível violação de criança e adolescente. E aí o que acontece? Percebendo essa maior vulnerabilidade nessas crianças de 6 anos de idade ou 72 meses, veio o chamado Estatuto da Primeira Infância, que alterou não só o ECA, alterou o Código de Processo Penal, a legislação trabalhista, diversas normas com o intuito de proteger essas crianças da mais efetividade, sabendo que esse grupo de crianças que tem uma idade mais tenra, tem mais dificuldade de se expressar, muitos ainda não falam, então eles sofrem, por vezes, mais violações do que as demais crianças e também, consequentemente, os adolescentes. Em relação ao cuidado com esses pequeninos e pequeninas, professor Ravan, ou seja, brasileirinhos e brasileirinhas de até 6 anos de idade, com uma proteção agora especial que já começa no ventre materno, algo que sempre preocupou o país, historicamente falando, é a mortalidade infantil. Quando, por exemplo, em 1974, os óbitos de crianças menores de 1 ano de idade representavam 28% do total no Brasil. E os de menores de 5 anos, 35%. Ou seja, em torno de 1/3 dessas crianças menores de 5 anos de idade, 1/3 do total de mortes era representado por essas crianças menores de 5 anos de idade. E é um número que vem caindo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e no ano de 2016 o país atingiu a menor taxa de mortalidade infantil em 41 anos, segundo o IBGE. Em 2015, a morte de bebês menores de 1 ano de idade representou 2% de todos os óbitos do país. 2%. Então, se em 1974 era 1/3 praticamente, em 2015 apenas 2%. O que explica essa redução, professor Ravan? Então, se for analisar, igual o senhor falou, aspectos históricos, o nosso país ele sempre teve uma dificuldade, sobretudo, de proteger a mulher, correto? A mulher sempre explorada na via familiar, violência de toda sorte, né? Questão, inclusive, vinculadas à alimentação. A gente teve uma fase no Brasil, mesmo sendo um país gigantesco, com tanta capacidade de produção de alimentos difícil. E, bem recente, a gente teve aí uma inovação, um trabalho com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que foi criado um sistema, um conjunto de órgãos e ações com o foco de dar maior segurança alimentar para todos os brasileiros, sobretudo para gestantes, que, consequentemente, para essas crianças. Agora, essas de até 72 meses, 6 anos, têm mais prioridade que os demais. Então, a questão alimentar no nosso país melhorou, como a nossa expectativa de vida também melhora, e a mortalidade cai. Porque a mortalidade também ela não passa só da questão alimentar, questões de doença, questões sanitárias, questões de violência, que nós temos ainda hoje diversas tragédias, né? Recentemente, hoje eu vi na TV que Brasil um problema grave, um cidadão que se envolveu com uma moça, mãe de uma criança de 2 anos, ele matou a criança, corrigindo essa criança
na forma lá de falar. Então, a violência, ela surge de várias frentes, né, ao mesmo tempo. Por falar em violência, e aqui ampliando o nosso debate, não é algo específico do Marco Legal da Pena-Infância, mas claro que é do interesse, quer dizer, é uma lei que compartilha, por assim dizer, do mesmo espírito do Marco Legal da Pena-Infância, apesar de não se dedicar exclusivamente à proteção de crianças de até 6 anos de idade. Eu estou falando aqui em termos de violência, o senhor mencionando esse recente e triste episódio, professor Ravan, e eu aqui então chamo a atenção para a chamada Lei da Palmada, que está valendo no país desde 2014. Inclusive, o senhor já teve a oportunidade aqui na Rádio Justiça de comentar a respeito dessa norma. E aí, sempre aquele embate no sentido de que a Lei da Palmada poderia representar uma intervenção indevida do Estado na educação dos filhos dentro de casa, e muitos pais, principalmente quando a lei foi aprovada e quando discutida no Congresso Nacional, pais, mães responsáveis receosos, no sentido de que agora estariam bastante limitados no momento de fazer valer a autoridade, a disciplina dentro de casa. E como eu sempre faço quando coloco esse tema em pauta, professor Ravan, fazer esse esclarecimento. A Lei da Palmada, afinal, impede ou não impede, limita ou não limita o pai na educação dos filhos, amordaça, deixa os pais de mãos e pés atados, ou não é uma preocupação excessiva? O que aconteceu? A Lei da Palmada, ela surgiu daquele fato do menino Bernardo, né, que veio a falecer por virtude de agressão, e ela trouxe a ideia de que ela não tem uma criminalização na própria lei, né? Ela não trouxe um tipo penal dentro do ECA para punir essa conduta. Alguém que cometa uma lesão corporal, uma ameaça, ou qualquer tipo penal constante no próprio ECA, na parte dos crimes ou em outra lei penal, vai ser punido a rigor. Agora, a mensagem que a lei quis trazer e o impacto é no sentido de pararmos de usar a violência para educar filho. Até a própria psicologia condena de maneira muito rigorosa qualquer uso de força física para educação, para disciplina de um filho enquanto menor. A lei, ela não trouxe a punição e o crime para todo e qualquer uso de força contra a criança ou adolescente, mesmo que a psicologia critique. A lei, ela diz que aquele castigo físico, aí ela descreve, que resulte em lesão, em morte, aquela situação de constrangedora, que ridicularize, que ameace gravemente, ou seja, ela trouxe o direito de não ser corrigido e nem educado com o uso de força física, com castigo, porém, ela vincula essa utilização a um resultado. Não havendo esse resultado, não há aspecto penal em si. Porém, todo o uso de força física tem um aspecto de violência gigantesca contra a questão psicológica de criança e adolescente. E aí, a Lei da Palmada parece assim, agora o pai não tem mais respeito do filho. Negativo. O filho, toda a construção da infância e juventude, em termos pedagógicos e jurídicos, trabalha a questão do limite da autoridade e do respeito. E para se ter esses elementos, não necessariamente é necessário utilizar a força. Inclusive, há pais que, por vezes, utilizam a força, corrige o filho, bate, mas deixa o filho com um tablet, deixa o filho sair para uma balada quando é adolescente, deixa o filho com um celular caríssimo, compra uma bicicleta de um valor absurdo e às vezes nem tem condição, ou seja, cria vários presentes, vários mimos, ou seja, e perde muitas vezes a questão do rigor que é necessário, do vigor que por vezes precisa mostrar que quem é que educa, quem tem a exemplaridade, ou seja, o exemplo é o adulto, no qual a criança, claro, com todo respeito à sua dignidade, lembrando que no Brasil a cidadania de criança é maior que o aspecto técnico de capacidade de eleição. A cidadania é ver a criança ou adolescente como sujeito de direito. Então, a partir daí se percebe que a lei, ela só veio para quê? Dar mais proteção e facilitar ao julgador de interpretar aquela educação que saiu do volume e entrou no nível de violência. Essa merece punição. Aqui não entrar no nível de violência, o julgador não tem nem como punir alguém por isso. Porque o próprio Código Civil diz que cabe aos pais dirigir a educação e a formação dos filhos enquanto menores. E no mesmo inciso, nesse
esse artigo logo embaixo, lá no final, diz o seguinte, que os filhos menores devem o quê? Prestar obediência e serviços peculiares à sua condição. Então a própria lei diz isso, olha, os pais que vão dirigir a vida. Família é um automóvel, quem dirige esse automóvel são os pais ou responsáveis. Os filhos são participantes desse processo, não são protagonistas, não pode centralizar na criança e adolescente, mas ele participa de toda a construção familiar como sujeito de direito. E nessa questão da responsabilidade dos pais, há muitas dúvidas no dia a dia do cidadão, professor Ravan. E coloca aqui uma questão baseada em uma decisão recente da última semana aqui do nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que foi condenado a pagar quase R$ 5.000 de indenização. Foi condenado um adulto que permitiu que uma criança pequena passeasse com um cão de grande porte sem supervisão. E aí o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim entendeu ao condenar o dono de um cachorro após o animal atacar enquanto era conduzido por uma criança, um outro cão. E aí nesse sentido da responsabilidade dos pais, então, com base em que se entendeu que é ilegal deixar uma criança pequena passear com um cão de grande porte sem supervisão, e vou além. Isso significa também, outra dúvida muito comum professor Ravan, pode uma criança dessa ficar sozinha em casa? Então vamos pegar o público do Marco Legal da Primeira Infância, até 6 anos de idade. Pode ficar sozinha em casa? Ou, se a gente imaginar um filho de 6 anos de idade, pode colocar ali por algum período que seja, alguns minutos apenas, mas para, de repente, cuidar de uma irmãzinha menor, de 1 ano de idade, 2 anos? O que diz a nossa lei? Aí que está o mistério. Porque o Código Civil ele preconiza que todo prejuízo gerado a um terceiro por meio de um filho enquanto menor vai recair sobre pais ou responsáveis. Então, todo prejuízo material ou moral dado por uma criança ou adolescente surge uma responsabilidade. Inclusive, naquele caso, só rápido aqui, quando um adolescente infrator comete um ato fracional e gera um prejuízo no ramo do direito civil, contra, por exemplo, bate o carro de alguém, além de receber a medida socioeducativa, nada obsta que a família busque lá no juizado civil a reparação desse prejuízo material e do moral, independente da medida socioeducativa. Essa é o motivo que gerou essa indenização. Quanto à questão da criança, o pai ainda tinha um risco, porque existem crimes, igual o Código Penal, de expor a perigo à vida ou à saúde de outrem. Então, quando você pega um cão, que pode ser, às vezes, um cão mais bravo, e pode atacar um terceiro e uma criança que não tem condição de controlar esse cão, você está colocando em risco tanto a criança quanto o terceiro. E o ECA, ele diz o seguinte, que o pai e o ECA e o próprio Código Civil, que o pai tem um dever moral, material e educacional. Então ele tem que zelar por todas as questões físicas, questões psicológicas, questões espirituais, toda a formação da criança. Imagina o trauma que pode ser dado a uma criança pequena, que pega ali um cão, que ela não sabe fazer leitura, ela cria tanto afeto por um cão, uma criança, como por uma pessoa, e aquele cão se torna naquele momento um bicho raivoso que ataca terceiro. O tamanho do trauma pode gerar numa criança uma atitude sem a proteção, sem aquela proteção ali na parte do focinho do cão para evitar que ele morda um terceiro. E já no que tange o abandono da criança, e aí é o perigo, porque o abandono de incapaz, ele não traz idade. O próprio Código Penal, ele não trouxe a idade do abandono de incapaz, ele diz que abandonar menor ou pessoa que não tem condição de se defender, uma condição ali, você vai responder penalmente. Então ele não diz qual é o menor. Aí o que a justiça e a doutrina e a jurisprudência trabalham no abandono de capaz? O risco ocorrido. Se você deixa uma criança, vamos colocar, uma criança abaixo de 12 anos, que é criança, né? Que tem menos de 12 anos, 11, 10, 6, 3, sozinha, ela já está exposta a toda sorte de risco. Então aí já claramente, inclusive porque eu estou falando questões fáticas, na Finlândia fatos como esse, em todos os momentos os delegados de polícia, que também são garantidores dos direitos da criança e do adolescente, de direitos humanos,
autuaram esses pais, e mesmo o filho sendo um adolescente, digamos, você tem uma casa com um muro muito baixo, muitos vizinhos, tem um jogo de futebol do lado, alguma grande movimentação, tem muita gente, inclusive pessoas conhecidas por usar drogas e outros criminosos. Aí você deixa uma filha ali de 15, 14 anos sozinha, sem a proteção devida dentro de casa. Pessoas vão e passa lá o dia todo essa garota, a semana toda as pessoas identificam isso, pulam nessa casa e cometem um crime. Tá aí um abandono de capaz também por ser responsáveis. Professor Ravan Leão, agente socioeducativo, professor de Direito da Infância e Juventude, também já foi conselheiro tutelar. Professor Ravan, uma vez mais, muito obrigado por esta participação. Desejo uma excelente semana. Até a próxima. Eu te agradeço. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Justiça.